Indy Fã que acompanha os canais Blog da Indy TV no Facebook, no YouTube. Hoje nós vamos ter um assunto muito polêmico aqui no Blog da Indy. O Top 10 da Fórmula Indy 2020 e não é a classificação do campeonato. Na sua opinião, Scott Dixon foi melhor do que Joseph Newgarden realmente? Nós vamos analisar friamente os números e as corridas de 2020 da Fórmula Indy. Antes de mais nada, galerinha, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe lá na sua rede social, lá nos seus grupos de WhatsApp do automobilismo e, claro, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva e ative o sininho. Só assim você vai ficar por dentro de todas as informações da Fórmula Indy. Então, como dissemos, esse vídeo é para falar do Top 10. Nem sempre a classificação geral do campeonato reflete no desempenho que os pilotos tiveram durante uma temporada. Scott Dixon fez 537 pontos, enquanto Joseph Newgarden fez 521, uma diferença de 16 pontos que rendeu o hexacampeonato ao piloto neozelandês do carro número 9 da equipe Chip Ganassi Racing. Se nós formos ver resultados por resultados, Scott Dixon e Newgarden tiveram 4 vitórias cada um. Newgarden teve um segundo lugar, enquanto Dixon teve 2. Terceiros lugares, os dois pilotos tiveram um terceiro lugar. Quarto lugar, Newgarden teve 1 e Dixon não teve nenhum. E eles tiveram 2 quintos lugares cada um. E aí na tela vocês estão vendo as colocações dos pilotos. Apenas em 2 oportunidades, Joseph Newgarden não foi top 10 nas corridas, das 14 provas que nós tivemos. E em apenas uma oportunidade, Scott Dixon não foi top 10 nas 14 corridas em que tivemos. Com relação a poles, Scott Dixon não conseguiu nenhuma pole, enquanto Joseph Newgarden foi pole em 3 corridas. Voltas na liderança, Scott Dixon liderou 340 voltas em 2020, enquanto que Newgarden liderou 455 voltas. Os dois pilotos completaram todas as voltas da temporada 2020, um total de 1.900 voltas. Os dois pilotos foram os únicos que completaram todas as voltas das corridas desta temporada. Corridas na liderança, Joseph Newgarden liderou em 8 provas, enquanto que Scott Dixon liderou por 6 corridas. Voltas mais rápidas, Scott Dixon fez 2 voltas mais rápidas na temporada, enquanto que Newgarden fez apenas uma. Corridas em que eles mais lideraram voltas, Joseph Newgarden liderou mais voltas em 3 corridas, enquanto que Scott Dixon liderou em 2 corridas. Esses números mostram realmente por que os dois pilotos polarizaram a liderança do campeonato da Fórmula Indy e não deram chances a nenhum outro concorrente do grid. Agora, no meu ponto de vista, o fator determinante para que Scott Dixon foi o campeão da temporada foram as 500 milhas de Indianápolis. Como lá a pontuação é dobrada e a Honda deu um pau na Chevrolet lá em Indianápolis no mês de agosto, Scott Dixon fez 91 pontos contra 60 pontos de Joseph Newgarden. Se a diferença do campeonato foi de 16 pontos, só nessa corrida de Indianápolis a diferença de ponto entre os dois foi de 31 favorável a Scott Dixon. Foram 80 pontos pelo segundo lugar, 8 pontos pela classificação no grid, que foi a segunda colocação de Scott Dixon no Pole Day, e também 1 ponto por liderar a corrida de Indianápolis e mais 2 pontos por ser o piloto que mais liderou. Se nós fizermos um recorte e colocarmos apenas as 5 primeiras corridas da temporada, Scott Dixon fez 213 pontos contra 137 de Joseph Newgarden. E se nós fizermos um recorte das últimas 5 provas da temporada, Joseph Newgarden fez 201 pontos contra 121 de Scott Dixon. Então foi um campeonato muito em prol de Scott Dixon no começo, muito em prol de Joseph Newgarden no final, mas ali no meio do campeonato onde os pilotos venceram, cada um venceu em St. Louis uma corrida, mas lá em Indianápolis, como eu disse, foi onde se definiu o campeonato da Fórmula Indy.
Então, galerinha, com todos esses números que eu coloquei, o que você acha? Realmente Scott Dixon teve melhor desempenho, teve melhor performance durante a temporada? Ou vocês entendem também que o Joseph Newgarden teve um melhor desempenho dentro da pista do que Scott Dixon? Entendo que essa colocação do Newgarden e do Dixon são as mais polêmicas da minha lista aqui no blog da Indy. Na terceira e na quarta posição também eu inverteria. Patricio Ward foi o quarto no campeonato, enquanto que Colton Herta foi o terceiro. Na minha opinião, Patricio Ward fez um campeonato melhor do que Colton Herta, e explico. Colton Herta tem uma temporada inteira na Fórmula Indy, que foi ano passado, em 2019, quando ele ganhou 2 corridas. Esse ano na equipe Andretti, eu sinceramente esperava um pouquinho mais dele. Ele foi o melhor piloto do Andretti, ele foi o grande destaque da equipe Andretti, que não teve um dos melhores carros, mas mesmo assim a equipe Andretti tem uma estrutura bem melhor e bem mais pronta do que a equipe Arrow McLaren SP. Colton Herta fez 421 pontos contra 416 de Patricio Ward. Patricio Ward só não venceu sua primeira corrida na Indy lá em Road America por conta que os pneus dele já estavam muito desgastados e Felix Rosenqvist acabou passando na penúltima volta. Colton Herta teve 11 top 10 na temporada de 14 provas, enquanto que Patricio Ward teve 10 top 10 na temporada 2020. Mas ainda assim, por ser um piloto menos experiente que Colton Herta, entendo que Patricio Ward, numa equipe inferior à Andretti, em termos de performance e desempenho, foi melhor do que Colton Herta. Contou muito a favor de Colton Herta ficar na frente de Patricio Ward no campeonato, a vitória em Mid-Ohio. Agora, galerinha, a lista vai fugir mais ainda do que foi a classificação do campeonato. Na quinta colocação no campeonato ficou o Will Power, que teve 2 vitórias. Na minha opinião, o quinto melhor piloto, no meu modo de ver, foi o holandês Rinus VeeKay. Ele ficou somente em 15º lugar na classificação geral, mas por ser um novato, por estar na equipe de Ed Carpenter, uma equipe bem média, uma equipe mediana, ele conseguiu uma pole position e conseguiu um pódio. Isso para um piloto novato que foi vice-campeão da Indy Lights no ano passado, foi uma super temporada. Ele que estreou batendo nos treinos lá no Texas, estreou batendo na corrida também no Texas, mas já na segunda corrida, na pista mista de Indianápolis, deu a volta por cima, conseguiu uma 5ª colocação e aí sim ele começou a se firmar na temporada, tanto que já teve seu contrato renovado e é um dos bons novos pilotos que a Fórmula Indy nos mostrou nesse ano. Então, para mim, Rinus VeeKay é sim o quinto, não vamos dizer assim somente em performance, em desempenho, mas foi uma boa surpresa e eu o colocaria na 5ª colocação como um dos melhores pilotos no top 10 que aqui no blog da Indy nós estamos fazendo. O único piloto que bateu a classificação do campeonato com a minha classificação foi Graham Rahal. Graham Rahal ficou em 6º lugar na temporada e eu também achei que ele acabou ficando em 6º lugar. A equipe Rahal não tem um dos melhores carros da Fórmula Indy, mas ele fez um campeonato bem digno. Não venceu corridas, não fez pole position, foi um pouco até discreto, mas o Graham Rahal foi mais consistente nesse ano de 2020. Ele não foi aquele piloto que se envolveu em muitos acidentes, pelo contrário. O acidente que eu me lembro do Graham nessa temporada foi o Will Power que tirou ele lá em Road America. E em 7º na lista, galerinha, eu coloquei o Will Power. Por que o Will Power, sendo que o Will Power ficou em 5º no campeonato e com 2 vitórias? O começo de campeonato do Will Power foi terrível. Das 8 primeiras corridas, em 6 ele ficou fora do top 10. Pensa, uma equipe Penske, um piloto Penske, um piloto campeão da Fórmula Indy, um piloto vencedor das 500 milhas de Indianápolis, que tem praticamente um dos melhores carros da temporada, se não o melhor, ficar fora do top 10 em 6 provas de 8 disputadas é um número muito alto. Tanto que o Will Power estava fora do top 10 da classificação do campeonato na primeira metade. É fato que na metade final do campeonato, o Will Power teve uma boa recuperação. Nas últimas 5 corridas, ele foi o terceiro piloto que mais conquistou pontos na temporada. Ele conquistou 170 pontos nas últimas 5 corridas. Mas mesmo assim, isso
mostra que o Will Power não é um piloto constante. Conforme a gente tem dito aqui no blog da Indy, o Will Power é o piloto mais rápido em treinos livres, em treinos classificatórios, quando ele está em primeiro na corrida, mas quando ele está no meio do pelotão, o Will Power faz um monte de bobeira, e não é de hoje que a gente vem falando isso. Nós já viemos falando isso há muito tempo. Então o Will Power, na minha opinião, ele merecia um 7º lugar na classificação. E lembrando que o Will Power, ele fez 5 poles na temporada. Foi o piloto que mais conquistou poles. Então para vocês verem como o Will Power é um piloto rápido, mas não consistente. O Will Power tem a melhor média de largada da Indy. A média dele seria 5,3, ou seja, ele tem uma média de classificação de 5.3 na classificação do grid. O Newgarden, por exemplo, tem uma média de 5,5, seria o segundo mais rápido do grid. Na 8ª colocação, galera, eu coloquei Jack Harvey. Sim, Jack Harvey. Por que Jack Harvey? Uma equipe estreante na temporada inteira, um piloto estreante na temporada inteira, e faz as corridas boas que a Meyer Shank e o Jack Harvey fez. No meu modo de ver, ele merecia estar nesse top 10. Então eu acredito sim que o Jack Harvey tem muito a crescer para o ano que vem, porque a Meyer vai fazer a 2ª temporada completa e talvez com um 2º carro na temporada inteira, mas esse ano eles já deram um salto de qualidade, tanto que o Jack Harvey largou em 11 vezes das 14 provas no top 10, ou seja, entre os 10 primeiros. Já em corrida, ele conseguiu terminar 6 das 14 provas entre os 10 primeiros. Para uma equipe de fraca para média, a Meyer Shank se mostrou muito competitiva e Jack Harvey fez um bom trabalho nesse ano de 2020. Na 9ª colocação no meu top 10 aqui, Takuma Sato, o vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Embora Sato foi um pouco mais equilibrado também, assim como seu companheiro de equipe Graham Rahal, são 2 excelentes pilotos, mas 2 pilotos que têm um histórico de muitos acidentes na Fórmula Indy. Esse ano Takuma Sato foi um pouco mais cauteloso, vamos dizer assim, mas também acabou sendo mais discreto em boa parte da temporada. Tirando ali a corrida de Indianápolis, que Sato foi o vencedor, e a 2ª colocação em St. Louis, logo depois, no final de semana depois, que ele ameaçou o Dixon na pista oval de Gateway, vocês se lembram o que Sato fez na temporada? Parem e pensem. Não, né? Você não lembra de nada do que o Sato fez, porque realmente não foi uma das melhores temporadas do piloto japonês. Para vocês terem ideia, Sato foi apenas 7 vezes ao top 10. E no Fast Six, Sato conseguiu passar para parte final da classificação em 4 oportunidades. Lembrando que o Takuma Sato não teve nenhum abandono por acidentes nessa temporada, mas ele bateu lá no Texas durante o treino classificatório e acabou nem largando na abertura da Fórmula Indy 2020. Fechando a lista do top 10 aqui do blog da Indy, Marcus Ericsson. O sueco da equipe Chip Ganassi não fez uma excelente temporada, nem foi melhor do que seus companheiros de equipe. Claro, Scott Dixon foi o campeão e Felix Rosenqvist ficou uma posição à frente de Marcus Ericsson, 15 pontos à sua frente, e venceu uma corrida, é verdade, o sueco do carro número 10. Mas este sueco aqui que nós estamos falando, do carro número 8, ele teve 9 top 10 na temporada contra apenas 5 top 10 de Felix Rosenqvist. Felix já estava na equipe Chip Ganassi no ano passado e não conseguiu mostrar um desempenho, uma performance digna de equipe Chip Ganassi. Marcus Ericsson, vindo da Fórmula 1, teve um ano na equipe Schmidt Peterson antes de se tornar McLaren, teve uma curva de aprendizado no ano passado, manteve-se firme nessa temporada de 2020 e por isso teve o seu contrato renovado para a temporada 2021 da Fórmula Indy. É claro que ele é um piloto que traz muitos patrocínios e todo patrão gosta disso. Já foi assim com Charlie Kimball na equipe Chip Ganassi no começo dessa década, foi assim com Ed Jones também no meio dessa década, e agora Marcus Ericsson, mais consistente e com um budget para trazer recursos financeiros à equipe Chip Ganassi, o piloto sueco do carro número 8 se mantém no time de Chip Ganassi e vai sim crescer ainda mais para a temporada de 2021. Indyfan, vocês perceberam aí que não tem Simon Pagenaud, não tem Alexander Rossi, não tem Ryan Hunter-Reay. Esses pilotos terminaram entre os 10 primeiros do campeonato.
mas convenhamos, um Simon Pagenaud ficar em oitavo no campeonato da Fórmula Indy com um dos melhores carros do grid é muito pouco, não fez por onde merecer estar nesse top 10 aqui do blog da Indy. Alexander Rossi, outro piloto que no começo da temporada nós aqui colocamos ele como principal favorito ao título, ficou apenas em nono lugar. É claro que a Andretti não está no nível, não esteve no nível da equipe Penske e Chip Ganassi neste ano de 2020. Mas nono lugar no campeonato na classificação geral é muito pouco para o Alexander Rossi, que infelizmente teve aquele péssimo resultado em St. Pete rodando na liderança da corrida. E Ryan Hunter-Reay? O que dizer de Ryan Hunter-Reay? Um piloto que na nossa opinião e de muitos já está fazendo hora extra na Fórmula Indy há muito tempo. O Ryan Hunter-Reay foi apenas o 10º colocado, galerinha. Então, na nossa lista aqui, ele sequer entrou entre os 10 primeiros. O mesmo vale para Felix Rosenqvist, que agora vai tentar a sorte na equipe Arrow McLaren SP. Deixe os seus comentários, sei que é uma lista um tanto quanto polêmica, galera, mas deixem a sua opinião aí, coloquem argumentos, façam uma análise do que foi a temporada 2020 da Fórmula Indy. Para mim chegar nesses números, eu assisti pelo menos 3 vezes todas as corridas dessa temporada. Eu assisti uma vez quando passou ao vivo, lógico. Na semana eu assisti a corrida para poder fazer a live e agora nessa semana eu assisti novamente as corridas desse ano para poder fazer esse vídeo aqui. Um abração, galera, curta os vídeos aqui do blog da Indy, se inscreva no canal se você não é inscrito e divulgue o nosso canal. Caso você possa ser membro do nosso canal também, clique aqui em Seja Membro. A partir de R$ 1,99 por mês você pode ter acesso a conteúdos exclusivos, participar de promoções. E nós vamos criar um grupo de WhatsApp para a galera que é membro aí do blog da Indy, para a gente falar da categoria que nós mais amamos aqui no YouTube e também no Facebook. Um abraço e boa semana, galera!